Meu nome é Renata, eu trabalhei na Maxtrack 4 anos com treinamento técnico de configuração, MXT 140, os antigos MTC 400, 500, né? Muita gente tem e trabalha com Maxtrack ainda, e também com suporte técnico. E aí, quando foi em abril deste ano, eu saí da Maxtrack e abri uma empresa de treinamentos. Então, a minha empresa, com a Merielle, né, que é minha sócia, a gente criou uma empresa para treinar esse mercado de rastreamento, né, que é um mercado muito carente de conhecimento, de informação. Então, a proposta da nossa empresa é trazer informações e conhecimento dessa área, novas tecnologias, como aplicá-las, enfim. Eu sou formada em sistemas de informação e mestre também em sistemas de informação com ênfase em gestão do conhecimento e inovação tecnológica. Então, essa primeira parte aqui, a título de curiosidade, para a gente entender um pouco mais sobre a história do rastreamento, eu fiz uma espécie de linha do tempo, só para a gente entender qual foi a primeira empresa de rastreamento no Brasil, quando que começou. Então, muito simples e objetivo aqui, o que é o rastreador? São dispositivos que tem lá o GPS. Para que serve o GPS? Localização, né? Quem é mais técnico fala latilong, que nada mais é do que uma latitude e longitude traduzido para endereço, né? O endereço onde está o meu carro, na garagem da minha casa, por exemplo, parado do lado de fora. E tem um modem GPRS para mandar essas informações na rede. Então, exemplo, meu celular. Quando eu preciso ligar para o Alan, por exemplo, ele conecta numa ERB. O que é uma ERB? Uma estação rádio base, uma antena da Anatel. Então, ele conecta, verifica se tem comunicação com a Claro, por exemplo, e faz essa ligação através de uma comunicação GSM, né? Que é voz e SMS. Então, o rastreador ele tem um modem ali para transmitir dados via GPRS. De nada adianta me dar a localização se ele não conseguir transmitir isso para o software de monitoramento. Então, muito simples aqui. É claro que a gente tem equipamentos avançados, satelital e tal, que a gente vai falar um pouquinho depois. O mercado de rastreamento, claro que antes da Autotrack tinha uma outra empresa do grupo Chain, mas eu não vou entrar muito em detalhe, vou começar ali pela Autotrack, que foi mais expressiva, do Nelson Piquet. Para quem não sabe, o Nelson Piquet, quando ele se aposentou, né, da Fórmula 1, ele sentiu essa necessidade do mercado de trazer essa tecnologia para o Brasil. Então, quando ele estava realizando a última corrida dele, aí ele estava lá no boxe e tal, e aí ele viu um motorista num caminhão com um teclado, né? Claro que não era no Brasil, porque ele trouxe a tecnologia para cá, lançando algumas informações da entrega ali dos pneus no teclado. E aí ele perguntou pro cara assim, o que é isso? E aí o cara falou assim, né, sempre na visão do motorista, essa porcaria aqui eu tenho que lançar tudo que eu faço nesse teclado. E aí ele começou a procurar sobre essas tecnologias de rastreamento, logística e tal, para trazer para o Brasil. E aí a história é um pouco mais longa e curiosa, porque ele trouxe a tecnologia, mas no início a tecnologia ela não pôde ser usada porque a frequência dos satélites era diferente do suporte que a gente tinha aqui no Brasil. E aí ele demorou mais um tempo para poder colocar de fato o Autotrack no mercado, né? E vocês podem pesquisar um pouquinho mais depois, é bem interessante. Naquela época a gente não tinha comunicação GPRS e nem mesmo o TDMA, que era o antecessor ao GPRS. Era só satélite de alta órbita, né? Comunicação satelital, que era muito caro e impedia de ter muitas empresas de rastreamento. Naquela época, o foco era gerenciamento de risco das cargas valiosas. Não era tão poluído como está agora esse ramo de segurança, né? Todo mundo está vendendo segurança. Aí aqui a gente tem mais, continuando na linha do tempo, nos anos 90, popularizou mais o conceito de rastreamento por causa da Car System. Eles investiram muito numa propaganda massiva no mercado. Para quem não conhece, a Car System ainda é uma das maiores empresas de rastreamento do Brasil. Eles atuam tanto no mercado básico quanto no mercado um pouco mais avançado, com projetos especiais, telemetria, licitações, enfim, está em São Paulo. E entraram outras empresas também, Sascar, OnixSat, né? Para quem não sabe, o OnixSat é do mesmo grupo, Jabursat e Golsat, que fica no sul, no Paraná.
Então, e aí começou a popularizar um pouco mais. A gente sai do gerenciamento de risco, que é o transporte de cargas valiosas, eletrônicos, enfim, para partir também para gerenciamento logístico, né? Just in time, entrega no tempo, e continuando também muito com o gerenciamento de risco. Nos anos 2000, ampla disseminação da internet nas cidades brasileiras, né? O que popularizou muito mais o conceito de rastreamento e aquele conceito da central 24 horas, 24/7, ou seja, a central de monitoramento, monitorando meu carro 7 dias por semana, 24 horas por dia, né? Se popularizou muito mais. A tecnologia de rastreamento foi disseminada também para vários outros segmentos, seguradoras, transporte público. A gente tem um grande projeto aqui no Rio, que é bem legal, que é o BRT do Rio, né? Aí eu posso falar o nome dessa empresa, não tem problema, que é a M2M. A M2M Solutions, eles entram em muitas licitações para controle de ônibus. Então é muito interessante. Eu não vou falar a marca do rastreador, mas dentro do ônibus, olha que legal. A gente tem dentro do ônibus um rastreador que ele tem ações embarcadas. O que significa ações embarcadas? São ações que o rastreador consegue executar sem cobertura GPRS, sem cobertura com a central de monitoramento. Olha que legal, integração do deficiente físico. Isso é um dos itens da licitação que a empresa tem que atender. Então, o rastreador, toda vez que ele detecta o ponto de parada, o que é um ponto de parada? Uma coordenada geográfica, né? O ponto de parada do ônibus, latitude e longitude. Ele verifica se está no ponto, se estiver no ponto, ele consegue fazer duas ações embarcadas. Áudio embarcado, ele fala em qual ponto de parada, então a pessoa que é cega, ela consegue ouvir, e o PMV, que é o letreiro luminoso no ônibus, aquele letreiro onde que aparece algumas frases e tudo mais. E aí ele consegue, a pessoa que é surda, ela consegue ler e tudo. Então, conjugado com as câmeras, né, ligados também no rastreador, para assaltos, esse controle todo. Então, tanto no transporte público, máquinas pesadas para poder controlar orímetro, para pagar por hora, gestão de frotas, que é a telemetria, que eu vou falar sobre isso um pouco mais para frente, operações logísticas e gerenciamento de risco, que a gente já falou um pouquinho aqui. Aqui, gente, é focado mais para a segurança, que é um mercado que tem muita gente atuando, mas ainda tem mercado para muita gente. Eu coloquei algumas informações aqui em números, que é sempre bom a gente trabalhar com dados analíticos também, né? Para a gente ver como que está o mercado, como que a gente pode atuar. Então, a frota total, dados de 2015, no Brasil, 91.191.372 veículos. 54,88% desse número total, automóveis. Apenas 5% são rastreados. Apenas 5%. Então, é muito pouco com relação à quantidade de veículos que a gente tem. Roubos. Mais de 213 mil carros roubados no ano de 2015, a nível Brasil. 58,5% são automóveis e 21,2% utilitários. Aqui eu coloquei um gráfico que basicamente pela frota de veículos no Brasil, a quantidade de automóveis, né, veículos de passeio, caminhões e tal. Depois eu posso disponibilizar para vocês. Aqui as fontes, né, Denatran e tudo, só para a gente ver. Tá um pouco longe, mas deu. Aqui eu coloquei uma arquitetura, só para a gente entender. Basicamente é o que eu já expliquei aqui. GPS é a localização, por isso que a gente precisa ter um rastreador com com uma boa precisão ali do GPS. A gente sabe que não é simplesmente o fato de funcionar bem ou não, isso demanda também componente físico do rastreador, né? Aí entra um pouco mais além, mas enfim, a gente tem um rastreador com o GPS para me dar a localização e o modem GPRS para poder transmitir isso. Numa linguagem bem simples para a gente poder entender, para quem é leigo, vamos fazer um paralelo, tá? Não é isso, mas só para a gente entender. Vamos imaginar que o GPRS é uma rede 2G, é uma rede mais lenta do que a rede 3 e 4G. Só para ficar mais fácil da pessoa que é leiga entender. Então, são dados.
Muitas pessoas confundem o GPRS com o GSM. GSM é SMS, o rastreador ele pode mandar SMS, pode receber, e também voz. Então, por exemplo, um exemplo mais comum, preciso de um rastreador com escuta sigilosa. Quero fazer escuta sigilosa. Quero colocar um rastreador dentro do carro para poder fazer uma investigação. Necessariamente eu preciso ter um rastreador que tenha GSM, mas que tenha a função específica de escuta. Nem sempre o rastreador que tem GSM ele vai ter escuta. Ele pode ter GSM porque ele só manda e recebe SMS. Né? Vou dar um exemplo que eu conheço, 140 da MaxTrack. Sem passar pelo software de monitoramento, a gente pode mandar um comando por SMS, né, para trocar IP e porta, ativar a saída 1 de bloqueio, enfim, mas também entra o SMS e a parte de voz também. E o GPS, que eu já falei que é a localização. Então, aqui a gente pode ter vários ativos, né? Pode ser um carro, pode ser uma moto, um caminhão, uma pessoa. O pessoal tem buscado muito, que eu tenho visto nas discussões, até dos grupos lá do WhatsApp, rastreadores para bicicleta, para animais, né? Porque os roubos aumentam, bicicletas muito caras e tudo. Então, é a mesma arquitetura, a mesma funcionalidade. Que muda o modelo do rastreador, o tamanho do rastreador. Aí, gente, aqui eu coloquei alguns segmentos, só para a gente entender o que a gente pode atuar. Na verdade, eu já citei alguns aqui. Seguradoras, né? Dependendo do valor do veículo, a seguradora exige que você coloque o rastreador. A gente também tem as associações de proteção veicular, né? Que são muitas, inúmeras no Brasil. O estado de Minas, né, onde que eu resido, é o estado que mais tem associações de proteção veicular. São mais de 200 associações. Locadoras de veículos, tanto para fazer a parte básica de localização, quanto até telemetria. A Localiza é uma empresa uma locadora que ela faz telemetria com OBD, depois eu vou falar o que é o OBD. Gestão de frotas com telemetria também. Vou falar depois bem detalhado o que é a telemetria em si, o conceito. Transporte público, máquinas pesadas, operações logísticas, gerenciamento de risco. O que eu vejo no mercado, tá? Da minha experiência desde 2012. Já visitei muitos clientes MaxTrack, muitos clientes que iam na fábrica. O que eu vejo de toda essa segmentação aqui é que as pessoas que tentam atuar em tudo, elas não conseguem chegar a lugar nenhum. Tem que ter foco. Se o seu foco é segurança, tá, mas muito competitivo, R$ 29,90, R$ 39,90, seguradoras entrando. Você quer continuar nesse segmento, seja o melhor do seu estado, da sua cidade, enfim. Mas tem outros segmentos que a gente pode atuar, mas o interessante é você focar em um segmento só, ou no máximo 2. Eu faço o básico, mas eu quero fazer logística, por exemplo. Tem como fazer logística sem ter um teclado? Dificilmente. Ou um app no celular que emula um teclado, alguma coisa do tipo. Então, a gente tem que focar em alguma coisa. Por exemplo, tem empresas que trabalham muito com máquinas pesadas, gestão de orímetro. Eu preciso ser especialista nisso, ter um equipamento bom, ter um software que atenda, ter profissionais qualificados. A gente sabe que a instalação é fundamental para o sucesso de uma empresa de rastreamento. Então, assim, é uma cadeia, né? É um ciclo. Se um dos pontos não for bom, a gente não consegue ter sucesso. Então, focando um pouco mais em seguradoras e associações de proteção veicular, que eu coloquei bem básico, tá, gente? Para quem é leigo conseguir entender. Permite a localização e recuperação do veículo em caso de roubo, ocasionando a redução de custos no pagamento das apólices de seguro. Isso vale tanto para associações de proteção veicular quanto para seguradoras, né? Tem várias seguradoras aí focando muito nessa parte também de rastreamento do ativo. As locadoras, a locadora é bem genérico, a Localiza ela faz a parte de telemetria também, por exemplo, usa um rastreador OBD. Ou simplesmente a localização do veículo. O cara alugou um carro, onde que está esse carro? Qual que é o trajeto do carro? Prevenção de crimes. Tem até um videozinho que é o próximo slide que eu achei na internet, bem interessante.
Essa parte de prevenção de crimes, exemplo, um sequestro relâmpago. Tem gente que põe 5 botões de pânico no mesmo carro. Um no porta-mala, do lado da porta do motorista, do passageiro, nas portas de trás. Então, se o cara sofreu um sequestro, alguma coisa do tipo, dá tempo dele apertar o botão. Ou se ele for jogado no porta-mala, enfim. Isso aqui geralmente faz parte do rastreamento básico, segurança. É um adicional. Tem gente que não trabalha mais com pânico, acha que dá muito trabalho, o cara aperta errado, foi lavar o carro, dá muito mais suporte ali na central do que realmente rentabilidade. E a mesma coisa do bloqueio. Tem gente que abandonou o bloqueio e o pânico e está trabalhando só com localização. Mas é um adicional. Basicamente, o que a gente chama de rastreador low cost é um rastreador localização. Ele não tem entrada nem saída. Mas mesmo esses mais básicos, no sentido de poucas entradas e saídas, tipo o CRX ou o E3, ele tem lá a possibilidade de fazer o bloqueio. Então, mesmo que eu trabalhe hoje com localização, se amanhã o cliente pedir o bloqueio, é possível também colocar. A parte de gestão de frotas, manutenção preventiva ou corretiva, utilizando a telemetria. Lá na frente eu coloquei bem detalhado o conceito de telemetria, mas como aqui eu já estou falando, o que é telemetria? A telemetria é a capacidade de avaliar o comportamento do motorista, ou do condutor, ou do operador da máquina. Tá, mas como que é isso? A telemetria, gente, são leituras que a gente faz do veículo. Depois eu vou dar o exemplo de entradas, CAN e OBD. Essas leituras são mensuráveis. Exemplo, eu não posso falar que o pânico é telemetria, porque o pânico é só para saber se a pessoa está em pânico ou não. Quando a gente fala de telemetria, a gente precisa de ter valores. O exemplo bem legal, nível de combustível do tanque. Eu quero monitorar o tanto que é gasto de combustível naquele carro específico. Sei lá, um vendedor que trabalha visitando algumas cidades, enfim, eu quero saber se ele está passeando por aí com o veículo. Excesso de pé no freio, na embreagem. Basicamente, se a gente pensar na velocidade real, baseado no odômetro real, que eu vou explicar depois, sim, a gente pode chamar de telemetria. Mas se a gente fala de odômetro por GPS, eu vou explicar depois como que o GPS calcula, que é um algoritmo, aí não seria telemetria. Mas quando a gente fala de telemetria, a gente está falando de valores mensuráveis. Excesso de pé no freio, na embreagem, que isso é muito avaliado em transporte público, que consome muito e tudo. Temperatura do motor, tensão do alternador, porque a gente sabe que o alternador, quando está a tensão abaixo de X ou acima de X, está com defeito. Então, todas essas leituras, que a gente vai entender melhor depois como funcionam, elas fazem parte de uma manutenção preventiva ou corretiva. Por que eu coloquei esse termo? Porque quando a gente está falando de transporte público, que aí depois a assistência vai falar desse módulo de ônibus, que é bem interessante, que aí fala de previsão de viagem, tempo estimado de chegada no ponto, no próximo ponto e tal, a gente, geralmente algumas empresas trabalham com pontuação. Qual que foi o melhor motorista do mês? E aí a gente está fazendo uma manutenção preventiva, porque a gente pega vários itens de telemetria e tem os pesos, Se é de pé no freio, na embreagem e tal. Se o motorista ele teve menos infrações, significa que ele foi melhor pontuado, ele pode ganhar um prêmio, enfim, o pessoal trabalha com isso. E a manutenção corretiva, você está conduzindo ali a correção da conduta desse motorista. Então, por exemplo, o cara anda muito em marcha lenta. Ele está de primeira, segunda marcha, esgoelando o carro, consumindo combustível e a conduta dele para dirigir aquele veículo não está correta. Então, você pega essas leituras, para depois advertir o motorista, enfim. Mas depois eu vou entrar bem mais em detalhes, vocês vão entender. Aqui foram alguns exemplos. Quando a gente fala de gestão de frotas, inevitavelmente precisa ter telemetria. Porque senão como é que eu vou gerir essa frota? E aí, baseado na pergunta dela de velocidade, só para a gente entender, tá? Indo um pouco mais além, o GPS no rastreador, ele não serve só para me dar a localização, não, que é latitude e longitude. O GPS ele tem um algoritmo interno que ele trabalha da seguinte forma: distância percorrida no tempo igual a velocidade. Então, qual que é esse tempo? Ele pega a distância entre um segundo e outro. Então, imagina, 2 segundos
no tempo. Ele pega a distância entre um segundo e outro, divide a distância pelo tempo igual a velocidade. Essa velocidade vocês já viram lá no software de monitoramento que ela é instantânea, né? Ele vai atualizando ali a informação de velocidade. Por que a gente não pode chamar isso de telemetria? Porque a gente pode ter vários problemas com o GPS. Para o GPS funcionar muito bem, precisa ter o quê, gente? Visada, correto? Tem que ter visada. Se eu estiver na garagem de um shopping, num túnel, por mais que o componente seja de última geração ali do rastreador, claro que se não tem visada, a tecnologia funciona dessa forma. Tem que ter a quantidade mínima de satélites para poder validar a posição, no mínimo 3. Então tem uma série de coisas para funcionar, beleza. O cálculo é esse, distância no tempo igual a velocidade. Mas aí, por exemplo, o cliente virou para mim e falou assim, Renata, eu pago o meu motorista por km rodado, por quilômetro rodado. Vocês acham que é interessante eu oferecer para ele um rastreador que tem odômetro por GPS? Não, não é, porque dependendo do nível de precisão que ele precisa, né? E algumas operações muito mais avançadas do que só pagar por km rodado. Então, se ele me pedir a precisão, eu vou precisar trabalhar com a telemetria. E aí, para trabalhar com a telemetria, nós vamos ver daqui a pouco, é uma entrada de odômetro real, ou é CAN, ou é OBD. Aqui, gente, o transporte público, que eu já dei alguns exemplos, a gente pode trabalhar com os rastreadores no transporte público, tanto para essa questão que eu falei, integração do deficiente físico e tudo mais, que aí foi um item de licitação, né, BRT, mas tem a parte mais básica também, que é a localização, a parte de telemetria, tudo vai depender do projeto, né, para monitorar ônibus, vans escolares, enfim. Máquinas pesadas, que geralmente são orímetros, que a gente trabalha para pagamento de horas trabalhadas. Operações logísticas, né? Controle de entrega, geralmente teclado e tudo mais. Geralmente, quando a gente fala de logística, envolve logística e telemetria. É a análise do comportamento do motorista e da entrega. Qual que é a previsão de chegada naquele ponto de entrega? E aí, geralmente, também utilização de imagens, câmeras, né? DVR, para controlar a entrega. Geralmente dá para colocar 4 câmeras, dependendo do modelo do DVR, e aí você pode colocar ali na parte de trás do caminhão para ver realmente como está sendo feita essa entrega. E o gerenciamento de risco para cargas valiosas. Por exemplo, a Onixat faz a parte de gerenciamento de risco da Souza Cruz, que é o transporte de cigarros, eletrônicos, enfim. Também trabalhando com imagens, a maioria das vezes. A gente, entrando aqui nos termos técnicos, né, eu separei alguns termos técnicos, que aí é interessante para as pessoas que trabalham na área, que vendem esse serviço, para quem configura, saber de fato para que serve. Então, nós falamos do rastreador no ponto de vista de localização. Então, ele localiza o ativo e manda essa informação para um software de monitoramento. Tá, mas eu não quero fazer só localização. Eu quero também fazer telemetria e algumas outras coisas. Quando a gente fala de sensores digitais são leituras que a gente pode definir como 0 ou 1, aberto ou fechado, para quem é mais técnico. Então, por exemplo, a ignição do veículo, quando a gente instala o fio da ignição, é uma entrada digital. Para que serve a ignição, gente? Para saber se a ignição está ligada ou se ela está desligada. Onde que a pessoa parou o carro e desligou a ignição? E ligou a ignição novamente? Botão de pânico, né, para investigar possíveis crimes ou até para o cara apertar realmente se ele estiver em pânico. Porta do carona ou porta do motorista são só alguns exemplos. É claro que se eu for colocar todos esses itens aqui, dificilmente eu vou conseguir um rastreador com tantas entradas. Vai ficar muito caro. Então, são exemplos. Geralmente, o pessoal que trabalha nessa área de segurança, o pessoal evita essa instalação aqui, que às vezes dá trabalho, porque sempre começa assim, o cliente ele quer tudo, mas no final das contas ele não usa nada. E ele pede um tanto de coisa, você tem um trabalho danado, tem que procurar os sensores, às vezes só vende em São Paulo, aí tem que procurar, chega para você, testa, né? Você fica no teste ali com ele alguns dias, precisa ter um instalador para poder instalar, o custo sai mais caro porque precisa do sensor.
Mas, por exemplo, porta do carona e porta do motorista. Quero saber se aquele motorista ele deu carona para alguém. Ele não pode levar ninguém de carona. Ele transporta uma determinada carga. Sensor de violação do painel. O que é o sensor de violação do painel? É um sensor simples, geralmente o pessoal chama de magnético, parece um imã, que ele coloca ali no painel do veículo, liga numa entrada e aí se o ladrão estiver desmontando o painel para poder procurar o rastreador, aí ativa a entrada e ele fala, ó, sensor de violação ativado. Tem alguém procurando aqui o rastreador. Caçamba, para saber se a caçamba está suspensa ou não. Sensor de betoneira, a gente sabe que o metro cúbico do concreto é muito caro, muito, muito caro. Então, para saber se o cara está roubando ali o concreto, né? Onde que esse sensor foi ativado, em qual local. O odômetro, tá? Aí aqui eu estou falando do odômetro real. O odômetro é a distância percorrida. Distância percorrida, o KM. Exemplo que eu dei do GPS, que é a distância percorrida no tempo igual a velocidade, é aquela velocidade que ela não é real. Tá? Ela tem a margem de erro, 10% mais ou menos, aproximado. Aí se o cliente falar, eu preciso do KM real para pagar por quilômetro rodado. Então a gente precisa trabalhar com o odômetro real. Aí é uma entrada física no rastreador, tá? Só que assim, todo mundo está correndo disso aqui porque é muito complicado fazer a instalação. Tem que fazer calibração, aí assim, é um parto. Por quê? Primeiro, ele tem que estar com a roda original do carro, o pneu tem que ter a quantidade de libras específico que está no manual do fabricante. É bem complicado trabalhar com isso aqui, por isso que o ideal é usar CAN ou OBD, só que ainda é uma visão um futuro um pouco mais além. O RPM, rotação por minuto do motor, é uma entrada, faz a leitura lá do motor. Mas o que eu consigo de aplicabilidade com o RPM? Banguela, velocidade em banguela. Banguela é a mesma coisa que ponto morto, ponto neutro. Exemplo, o cara está com um caminhão carregado na descida, ele põe ponto morto, acha que está economizando combustível. Dificilmente, se ele tentar parar esse caminhão, ele vai conseguir. Pode ocasionar um acidente, várias coisas. Então, ele monitora o seguinte, rotação caiu. Está em banguela, ponto morto, e a velocidade subiu, então ele consegue ativar uma saída para o motorista, uma sirene muito alta para alertar o motorista. Ou só a nível de relatório, para ter essa conduta do motorista. Isso a gente considera como telemetria. Mas vocês concordam que tudo que é de telemetria, dos exemplos que eu já falei, é um pouco trabalhoso. A gente precisa ter uma pessoa qualificada para configurar o equipamento, um instalador qualificado para poder fazer essa instalação, senão a gente não consegue o resultado esperado. Além da banguela, a gente consegue pegar marcha lenta, o cara está de primeira ou segunda e ele não está desenvolvendo, e está esgoelando o carro e está gastando muito combustível. Giro alto parado. O que é giro alto parado? O cara que está com o carro parado e gosta de ficar acelerando o carro, com o carro parado. Então, o que o rastreador pega? Acelerômetro, né? Todo mundo sabe que o rastreador tem um acelerômetro, né? Então, o acelerômetro é parado, quando ele está parado. O acelerômetro é um componente eletrônico que tem dentro do rastreador. Imagina numa linguagem bem simples, que ele parece com uma bússola. Então, a bússola não te direciona? Então, é um componente que quando ele está parado, movimentou, ele está em movimento. Por quê? Porque não está atrelada à ignição. Vamos supor que eu parei a minha moto aqui. É fácil, não é? O cara roubar a moto. Pega a moto, põe dentro de uma caminhonete, leva a moto embora. Com o acelerômetro, ele me manda um evento, um rastreador, falando que está em movimento sem ignição ligada. Movimentação indevida, concordam? Então, esse é o acelerômetro. E aí ele verifica, acelerômetro parado, está parado e o cara está lá acelerando, o RPM sobe, giro alto parado. E o giro alto em movimento, que é a marcha lenta, ele não está desenvolvendo o carro. Consome combustível? Sim, muito. Então, a ideia de trabalhar com analítico, com valores, a gente tem esses dois itens de telemetria. Geralmente, o rastreador, que é um rastreador intermediário, o que eu chamo de intermediário? O básico é o de entrada, que é a localização, no máximo uma entrada e uma saída. O intermediário, que geralmente ele tem 3 entradas e 2 saídas, e dessas 3 entradas, geralmente eu posso usar o odômetro e o RPM, e mais uma entrada de pânico, por isso que eu coloquei ali. Mas ali, gente, dá pra gente colocar muitas coisas, só que o pessoal tem, né, falando do mercado em si, o que eu tenho visto, é que as pessoas têm
corrido um pouco disso aqui porque dá muito trabalho. E o cliente final, ele não vê muito valor agregado, né? Ele pede um tanto de coisa, você cobra um valor e aí ele começa a pagar, mas depois ele já não está usando mais naquela visão que ele tinha de antes, de quando ele quis realmente o projeto. Então, mas tem todas essas possibilidades. Coloquei alguns exemplos de sensores analógicos. Então, quando a gente fala do digital, que eu falei anteriormente, são leituras simples, né? O pânico, ou ele está acionado ou ele está desacionado porque o cara da central mandou um comando para desativar. A porta do carro, ela está aberta ou ela está fechada. É simples, né? Aqueles exemplos anteriores. A gente precisa de um magnético, geralmente você põe ali ou pega do próprio sensor do carro, está aberto ou fechado. Quando a gente fala de sensores analógicos, é um pouco mais complicado. Por quê? Eu preciso ter o rastreador que me dá suporte, com uma entrada analógica, geralmente é um rastreador mais caro, e eu preciso de um software de monitoramento que me dê suporte a isso. Exemplo mais comum, temperatura da câmara frigorífica, do caminhão baú. O meu cliente chegou lá e falou assim, olha, eu preciso de uma solução que monitore essa temperatura, para não perder a carga de carne, ou qualquer outro, ou perecível, né, alimento que precise monitorar isso. Então, olha a complicação. Eu preciso de ter um rastreador que tenha uma entrada analógica, eu preciso saber a tensão que essa entrada trabalha, aí eu tenho que ter um profissional realmente qualificado. Aí eu preciso ter um termômetro, né, que é um sensor para ligar na entrada. E aí, depois de conseguir o equipamento e o termômetro, eu preciso saber se o software de monitoramento ele atende a essa demanda. Por quê? Não é tão simples, ele não manda simplesmente a temperatura, manda a tensão e o cara lá, desenvolvedor do software, ele tem que converter isso, né? Um algoritmo lá, ou vários algoritmos, para transformar a tensão em temperatura. E às vezes o negócio não funciona e pode ser várias coisas, o sensor, o instalador, o sistema. Então realmente, por isso que eu falei anteriormente, a pessoa precisa ter foco, ela precisa saber em que área que ela vai atuar, porque se tentar atuar em várias áreas vai se perder, vai ter muito suporte, muito custo e não vai conseguir ganhar dinheiro. Temperatura do motor, precisa de ter um termômetro, tá? Isso aqui está bem distante. Com a CAN, geralmente, a gente já consegue pegar algumas dessas informações. Temperatura do radiador, nível de água. Nível de água é legal porque o pessoal tem utilizado rastreadores avançados para fazer agronegócio, né, em fazendas remotas, que não entra a intervenção humana. Então, tem uma empresa em São Paulo que é bem legal, eu posso falar o nome, não tem problema, que eles são referência nessa área de agronegócio, que é a Enalta, fica lá em São Carlos, São Paulo. Então, eles se especializaram nessa área de agronegócio e é muito interessante. Eles têm o próprio rastreador deles, que eles fabricam vários periféricos. Então, eles têm rastreadores com periféricos que eles produziram, que ficam em campo, que medem volume de água, né, para irrigação da plantação, nível de água. Então, é muito interessante. Não só lá o monitoramento da máquina colheitadeira, por exemplo, é a operação de campo. A gente pode até simplificar e chamar de automação. É uma automação industrial utilizando rastreadores. Temperatura da câmara frigorífica, que não está tão mais complicado assim. Hoje a gente tem sensores para RS-232, que depois eu vou explicar o que é RS-232, com rastreadores bem mais baratos, em torno de $80, $70, que a gente compra um sensor lá de R$100, coloca e quase todo o software de monitoramento já integrou, né? A leitor de RFID e o sensor de temperatura. E nível de combustível do tanque. Por que sempre foi tão complicado, só para exemplificar, por que sempre foi tão complicado fazer o nível de combustível do tanque? Não é porque o fabricante lá não tinha muitas opções de rastreador com entrada analógica, e nem por causa dos sensores, é a operação de campo mesmo que é complicado. Então, por exemplo, se a gente pegar o tanque em si, é inflamável. Como é que você vai furar o tanque para poder colocar um sensor? Pode ter um acidente e tudo mais. Outra coisa, quando o nível de precisão não é tão bom porque tem a trepidação, né? Quando o veículo anda, trepida ali o tanque, se não tiver cheio e tal. Então, fazer isso com sensor é um pouco complicado. Aí tem a CAN, que eu vou explicar depois. Se bem que, assim, só para exemplificar, tem um fabricante novo que chegou no Brasil, que é a Quicklink, né?
que eles são bem fortes lá fora, no México e tal, eles têm um sensor que é uma sonda ultrassônica. Pensa que você vai fazer um exame de ultrassom. Então não tem que furar o tanque, não tem que fazer nada disso, e aí você pega essa sonda, coloca lá no tanque, né, liga no rastreador, porque vai na RS-232, e a precisão é de 3 milímetros, né? Acho que é milímetros, eu vou confirmar a informação e passo para vocês. Mas é bem interessante, tem clientes que estão usando e a precisão é boa. Se a pessoa não quiser comprar um rastreador muito caro que tenha CAN, queira trabalhar só com o nível de combustível. Então, gente, isso aqui para operações mais avançadas. Algumas licitações também pedem alguns itens mais avançados. Atuadores. O que eu chamo de atuadores são as saídas, né? As saídas, geralmente, elas são em menores quantidades do que as entradas. Geralmente, vamos pegar um rastreador aí, sei lá, com mais entradas. 8 entradas e 4 saídas. Então, sempre as entradas são em maior quantidade do que as saídas. Alguns exemplos. Bloqueio total. Mandei o comando bloqueou total. O cara está a 120 km por hora. Não posso fazer nada, bloqueou o carro. Bloqueio progressivo. O bloqueio progressivo, muita gente tem usado, né, como a válvula solenoide na bomba de combustível ou até mesmo pela ignição. Tem várias formas de fazer a instalação. O bloqueio progressivo, a ideia de ter um timer, de ter um tempo, é que dê tempo da pessoa jogar para o acostamento, né, ou ver que o carro está com uma avaria, um defeito ali, que é isso que dá a entender, né, no campo, para parar esse veículo. Apesar que tem muita gente que não está usando mais pânico e bloqueio. Sirene, para que serve a sirene? Para várias coisas. Saída para excesso de velocidade. Cadastrei para o seu veículo 60 km por hora na configuração. Instalei uma sirene. Toda vez que você passar de 60 km por hora, toca a sirene. Quando ela reduzir abaixo ou igual a 60 ou abaixo de 60, cessa a sirene, para de tocar a sirene. Tem gente que põe uma sirene lá simplesmente por ter a sirene. Sei lá, se roubar o carro e tá num desmanche naquela rua e eu não sei o local exato. É uma sirene que tem uma gravação. Pode ser uma sirene contínua, normal, um barulho sonoro, ou pode ser essa sirene personalizada da Car System que tem essa frase, o carro está sendo roubado. Pisca-alerta, tem gente que aproveita o próprio pisca-alerta do veículo para poder ligar lá numa saída para N situações. Buzina, trava-baú, né, para entrega, só destrava o baú quando ele chegar no ponto de entrega, quando ele sair, trava de novo, enfim, para várias coisas a gente pode usar. Exemplo, tem alguns rastreadores que tem lembra do acelerômetro que eu falei? Parou, tá parado, entrou em movimento, independente de ignição, acelerômetro em movimento. Então, tinha um equipamento da Maxtrack que ele tinha uma opção assim, tá? Só para exemplificar na saída. Saída para movimentação indevida. Você parou a sua moto, o cara tá roubando a moto, tá movimentando a moto. O que é isso? Movimentação indevida, concordam? Por que é indevida? Porque não liguei a ignição. Então pode ativar uma sirene muito alta. Saída para movimentação indevida. Então, mas assim, é só mesmo, gente, para exemplificar. O pessoal não tá buscando coisas muito trabalhosas, não. É o básico mesmo, no máximo bloqueio, para essa parte mais de entrada do rastreamento, né? Segurança e tudo mais. Aqui eu coloquei um conceito bem legal de telemetria, né? Para a gente entender mesmo o que é. Então, a palavra telemetria é de origem grega, onde tele significa remoto e metron significa medição. Então, é medição. Quando a gente fala de telemetria, é medição, tá? Eu gosto de dar um exemplo bem legal que eu sempre via lá na Maxtrack, né? O pessoal vendendo e tudo, aí a gente... O comercial é complicado, né? Porque vende tudo que não tem e depois o pessoal da parte técnica tem que fazer. Mas eu já vi assim, por exemplo, o cara vender telemetria com entradas digitais, que é sim ou não. Então, você ligou lá e falou assim, olha, eu preciso de um rastreador que faça medição de excesso de pé no freio e na embreagem. Excesso de pé no freio e na embreagem é um timer, né? Ele tem que contar um tempo que a pessoa permaneceu com o pé no freio e na embreagem. Se a gente pegar uma entrada digital, que é aquela entrada lá que eu dei o exemplo, da porta aberta, porta fechada, ele só vai falar para mim, né, se
A pessoa colocou o pé no freio, colocou na embreagem. Isso é telemetria? Não, porque ele só falou para mim quando que a entrada está ativada. Então, quando a gente fala de telemetria, obrigatoriamente é mensurar valores, porque senão não é telemetria. Não adianta vender telemetria de uma forma errada, que não é. Mas cedo ou mais tarde o cliente descobre que não é telemetria. Então, é a capacidade de avaliar o comportamento do condutor ou do operador da máquina para garantir uma manutenção preventiva ou corretiva. É produtividade, é redução de custos, né? Você não vai ter um trabalho tão grande para oferecer telemetria se não tiver um resultado muito bom. Isso é bom, assim, mensurar em gráficos e tudo, você mostrar para o cliente porque é interessante ele contratar esse tipo de serviço e até você oferecer. Ela pode ser aplicada a diversos segmentos, logística, gerenciamento de risco, transporte público, então, N segmentos. Aí que tá, gente, como que eu faço para poder coletar essas informações de telemetria? Eu já dei alguns exemplos ali de entradas, que a gente viu que é bem complicado, por exemplo, o nível de combustível do tanque. Preciso de um rastreador que tenha a entrada analógica, aí eu preciso do sensor, aí tem que furar o tanque, é bem complicado e perigoso. E aí a gente pode utilizar a telemetria com CAN e OBD, são os próximos temas que a gente vai falar. E alguns exemplos ali de telemetria. O odômetro real, velocidade real para pagar o motorista por km rodado, que aí tem a velocidade real para controlar a conduta do motorista. Para-brisas. O para-brisas a gente pode colocar como telemetria. Para que serve o para-brisas, gente? Para poder controlar a velocidade na chuva. Então, se o para-brisa estiver ligado e a velocidade for acima de X valor que é definido, né? A gente pode definir velocidade na chuva. E aí a gente pode prevenir acidentes, uma série de coisas. Nível de combustível, temperatura do motor e várias outras coisas. Quem que já ouviu falar desse termo CAN? Todo mundo já ouviu falar? Ou não? Não, né? Então, seguinte, CAN é bem legal, é bem interessante. Só que a complicação hoje é conseguir disponibilidade de modelos e fabricantes de rastreadores e que principalmente que o preço seja acessível e que as empresas de software, né, de rastreamento façam essa integração. E para instalar, para ter um instalador qualificado é uma série de coisas, por isso que não é tão popular quanto deveria. Então eu coloquei um conceito simples para a gente entender. A rede CAN é utilizada em larga escala nos veículos. Vamos pensar na CAN fora do rastreamento. Vamos pensar no conceito de CAN primeiro para a gente poder entender. Foi desenvolvida pela Bosch para suprir a necessidade de troca de informações entre as unidades de controle do veículo. Entre o motor, entre a central eletrônica, entre toda aquela mecânica, digamos assim, do veículo. Proporciona a comunicação por meio de 2 fios. Então, a CAN é um barramento CAN, é uma rede CAN. Para que serve a rede CAN? Para poder controlar todas essas informações do veículo. Exemplo, eu tenho um veículo que no painel ele me mostra várias coisas. Temperatura do motor, a velocidade que eu estou dirigindo. Tem várias informações, não tem? Média de consumo, todas essas informações vêm do barramento CAN. Aí, algumas empresas, fabricantes de rastreadores, eles pensaram assim, por que a gente não aproveita essas informações do barramento CAN para só fazer a leitura disso através do rastreador? É muito mais fácil do que pegar tudo por sensor, né? Você vai lá, tem que instalar, é difícil achar os sensores e tudo mais. E aí, lá tem 2 fios, que é o CAN Low e o CAN High, que a gente faz a instalação do rastreador no carro. E aí, assim, só para exemplificar, alguns fazem por indução, aí não precisa nem ligar o fio necessariamente. Então, gente, essas informações da CAN que vem do veículo, eu preciso ter um rastreador que faça a leitura. Entendam que o rastreador ele só escuta as informações. Eu ligo o rastreador lá, ele pega essas informações e manda para uma central de monitoramento. O rastreador ele não escreve na CAN. O que é isso? Significa que o rastreador ele não manda nenhuma informação para o carro, ele só faz a leitura. Ele só escuta aquela informação. Então, mas só que qual que é a dificuldade? Os fabricantes dos veículos, né, liberarem essas informações, que é um protocolo fechado, liberar isso
lá no fio, lá CAN low e CAN high, e liberar isso na rede. E ter um rastreador que faça essa leitura, né? Eu vou dar um exemplo que eu conheço, né, da Maxtrack, só para a gente exemplificar, porque é um dos poucos fabricantes que fornece ainda um equipamento com a leitura CAN. Então, não sei se todos conhecem o MTC700 da Maxtrack, ele tem a porta CAN, né? Então, qual que é a ideia? Pegar esse rastreador, instalar no veículo, fazer a leitura desses dados. Só que é bem complicado. Qual que foi esse processo para poder construir a leitura dessas informações? É plug and play? Não. Não é só plugar lá e ler essas informações. Muitos dos veículos, a Maxtrack teve que ir em campo desenvolver um hardware para poder plugar lá no barramento CAN, fazer essa leitura das informações. Depois que coletou as informações, desenvolve uma biblioteca CAN. Exemplo, Fox 2014. Fui em campo, pluguei lá, trouxe as informações. Eu vou construir um arquivo, uma biblioteca que eu preciso embarcar no rastreador, embarcar na memória dele e depois voltar lá e instalar o rastreador, porque é como se fosse um script, um roteiro. Ele vai ler aquelas informações e vai me mandar. O que a gente consegue geralmente de CAN é o odômetro, o RPM, nível de combustível do tanque, temperatura do motor. Tem alguns veículos que a gente consegue pegar até toda a parte digital. Se a porta fechou, se a porta abriu, se o cinto de segurança foi colocado ou não, se o vidro está aberto ou não, para-brisas, mas isso tem que ter muita sorte para poder conseguir todos esses itens, porque alguns fabricantes não fornecem essas informações. E aí, gente, só para exemplificar, eu estou falando do que eu conheço para a gente exemplificar. A QuickLink também trouxe um equipamento para o Brasil, que é o GV300 com CAN 100. O GV300 é um rastreador e CAN 100 é como se fosse um acessório que a gente pluga. A vantagem da QuickLink é que eu até peguei a lista, que dá umas 10 páginas, tem muitos modelos, até mais do que a Maxtrack. E como é um rastreador mais barato, porque não é um rastreador que tem ações embarcadas e tudo mais, vem para poder competir nesse segmento. É o que eu conheço, tá? Depois nós vamos falar do OBD, que é aquele que você tem no seu carro, que é o LMU 3030 e tal. Só que quando a gente fala de um rastreador, aí eu passo as duas listas para vocês. Quando a gente fala de um rastreador com o conceito de CAN, geralmente é um rastreador mais robusto, que ele tem outras funcionalidades além da CAN, né? Que o OBD é bem um conceito de... O próprio usuário, às vezes, consegue instalar. Só coloca lá no OBD do veículo. Eu coloquei alguns exemplos aqui de protocolo, só pra gente, que a gente ouve falar todo dia e tal. Esse protocolo J1939 é o mais comum. Esse é o da Maxtrack e o da QuickLink. J1939, trabalha nesse protocolo. Trens, caminhões, ônibus, veículos de passeio e outros. Quando a gente fala de J1939, tem que obrigatoriamente ter a biblioteca e embarcar a biblioteca. Tem esse trabalho, pegar esse perfil, embarcar no rastreador. Agora, um outro exemplo que é interessante, que é a CAN FMS. Tanto o Maxtrack quanto o QuickLink trabalham com o J1939 e FMS. O que é o FMS? É para gerenciar frotas. FMS é quando a máquina, ou geralmente são máquinas, ele já vem com o protocolo FMS de fábrica. Aí é só plugar que ele vai me dar todas as informações. Aquelas máquinas John Deere, que são umas verdinhas, que tem uns tratores e tal, essa já é FMS. É uma das únicas que eu conheço. Se eu só pegar o 700 ou o GV300 da QuickLink e plugar lá, já vai fazer toda a leitura. Aí consegue, sempre que é FMS, consegue pegar tudo. Aí é bem mais fácil. Máquinas colheitadeiras, uma série de coisas. Eu coloquei alguns outros exemplos aqui, né? Veículos militares, marítimos e tudo mais, né? Esse conceito de CAN, ele já é muito antigo, né? Sempre para facilitar ali a comunicação entre os dispositivos do veículo. Aqui, gente, eu coloquei um esqueminha aqui que eu achei na internet, só para a gente ver. Aqui a gente tem a rede CAN, aí o controle do controlador CAN principal controla sensor de velocidade, aceleração, desaceleração, transmissão de informações, freios, reservatório de combustível, embreagem, direção, ou seja, todo o controle do carro. Um carro mais moderno, resumindo, aquelas informações que aparecem para mim ali no painel. OBD. O OBD é parecido com o conceito de CAN. É a leitura de informações.
Teve uma vez que o cara perguntou para mim assim no treinamento, Renata, como é que eu vou colocar um rastreador daquele ali no painel ali de fusíveis do meu carro? O ladrão, a primeira coisa que ele vai fazer quando ele roubar o carro é achar o rastreador ali. Isso aqui, gente, o foco, aí a minha resposta foi o seguinte, o foco disso aqui não é só segurança, o foco principal é mensurar dados, é a telemetria, é fazer essa leitura do nível de combustível, enfim. Aí como que eu resolvo isso? Redundância. Eu ponho um rastreador lá mais básico escondido, né? E ponho esse daqui para fazer essas leituras. Então, gente, o OBD, no Brasil, o OBD2, ele surgiu com a necessidade de reduzir a emissão de poluentes e teve início com o mais simples dos sistemas de injeção eletrônica. Então, mesmo conceito de CAN. No veículo em si, na mecânica do veículo, controlar a emissão de poluentes. Foi uma exigência lá nos Estados Unidos. O sistema foi se aperfeiçoando e com o tempo adquiriu um viés econômico. Os fabricantes também criaram rastreadores utilizando essa porta OBD. Essa porta ela fica ali no painel de fusíveis do carro, né? Para poder fazer essas leituras de informações de telemetria. Atualmente, o sistema OBD2 acumula ainda mais vantagens para o motorista, né? Ele consegue detectar vários itens, né? Aí, vamos pegar no exemplo da concessionária. Meu carro deu problema, levei lá, ele vai desmontar o seu carro todo para saber qual que é o problema? Não, vai fazer um scanner. Como que faz o scanner? Pela porta OBD. Geralmente pela porta OBD. Geralmente eles fazem esse escaneamento pela porta OBD. Bom dia. Fazem um scanner todo do veículo para saber qual que é a avaria. Não precisa desmontar o carro todo para saber o que está acontecendo. É a mesma porta? A mesma porta. A mesma porta. Inclusive, outro dia até um cliente me fez uma pergunta interessante. Eu preciso, Renata, de um cabo que seja um duplicador de OBD. Por quê? Vai que o meu carro dá problema, eu quero ter um cabo ali que amplie essa saída, porque se precisar fazer um diagnóstico, ele tem uma saída auxiliar, se precisar de colocar o rastreador, coloca. Aí foi até o Canela que me deu a dica do cabo, que eu liguei para ele, e então existe, sim, existe. Então, gente, proporciona economia de combustível e menor desgaste das peças, olhando nesse sentido de rastreamento, pegando essas informações do OBD, ali pelo rastreador, vai para o software de monitoramento e a gente consegue gerar vários relatórios. Consumo de combustível, enfim. Ô, gente, eu coloquei só uma visão aqui, tá? É porque, assim, aí eu tô falando do Mercado Livre, internet. É porque tem muita gente que, às vezes, até alguns fabricantes, pensando num projeto de OBD, eu lembro até lá da MaxTrack, o pessoal comprou alguns da internet para poder testar, para ver como que é isso. Mas é claro que não tem Anatel e uma série de coisas. Mas você compra lá 30, 40 dólares, instala no seu carro você mesmo. Geralmente, às vezes, ele tem um app, um aplicativo, e você consegue ver essas informações. É só espetar, né? Só espetar. Geralmente, até o mais barato de todos, você consegue ter um bom resultado, mas não para comercializar, por causa de Anatel e uma série de coisas, né? Coloquei aqui só para exemplificar e tem uma foto aqui. Ô, gente, então RS-232 foi um outro termo técnico que eu coloquei, porque assim, o pessoal tem muita dificuldade com a questão da RS-232. O que é a RS-232? Falando numa linguagem universal de tecnologia, é uma serial utilizada largamente, tem grande importância na área de automação industrial, pois grande parte dos equipamentos ainda recorre a essa tecnologia para comunicação, né? Então, a RS-232 no rastreador, geralmente na bancada, serve para configurar, né? Para plugar o rastreador ali num cabo e fazer a configuração do equipamento. Né? Se eu estou usando só para configurar, não tem muita importância para mim. Tem que funcionar bacana lá, com conversor serial e tudo mais. Mas em campo, alguns fabricantes de rastreadores, eles viram nessa possibilidade da RS-232 ampliar o segmento com um rastreador mais barato. E aí colocaram lá a implementação de alguns periféricos. O que a gente mais conhece e vê o pessoal usando? Leitora de RFID. O RFID é um cartão, né, que por radiofrequência, geralmente eles usam para identificar o motorista com o antifurto. O que é o antifurto? É o antirroubo. Parei o meu carro, desliguei a ignição, o carro está bloqueado. Né? Quero liberar o carro, controle de acesso. Tem uma leitora lá, ligada na RS-232, só pode liberar o carro o motorista cadastrado. Então,
iButton? Não, é um pouco diferente, é um cartão mesmo. É um cartão que você marca ponto na empresa, por exemplo. Crachá. Pode até usar o mesmo crachá para marcar o ponto e o mesmo crachá para o motorista liberar o carro. Pode até ser o mesmo cartão. Então eu cheguei, e aí, gente, além de controlar o acesso, que é a segurança, porque o veículo está bloqueado, a gente faz também o controle da jornada, que é o quê? Saber quem está dirigindo, por quantas horas dirigiu e tudo mais. Então, por exemplo, a Ana chegou, todos nós estamos cadastrados no mesmo equipamento. O ID do cartão, ele fica cadastrado na memória do rastreador. Porque se não tiver cobertura GPRS, né, como é que vai validar lá com o software e tal? Aí o carro fica bloqueado. Então a Ana chegou, passou o cartão, ele não sabe que é a Ana por nome não, é o ID do cartão. É lá no sistema que vai mostrar quem que está dirigindo o carro pelo nome. Passou o cartão, detectou, olha, tá aqui cadastrado, beleza, libera. Então, atrelado à informação do cartão, mas ligou a ignição, o horário que ela pegou o serviço, 8 horas da manhã, início da jornada. Desligou a ignição, fez o logout, logoff do cartão, então fechou a jornada. Então, controle de acesso e a segurança, dirigibilidade. A gente consegue fazer isso hoje em equipamentos mais baratos, 70, 80 dólares, a gente consegue fazer isso. Além da leitora de RFID, a gente consegue colocar, por exemplo, taxímetro. O taxímetro a gente consegue saber se o motorista está ligado na bandeira 1 ou 2. A gente consegue saber o valor da corrida. O próprio rastreador ele faz esse cálculo e manda para o software de rastreamento. Leitora de RFID para controle de passageiros. Eu achei isso aqui fantástico, a ideia do cliente. Lá em Betim, na Fiat, tem os especiais, né, que levam os funcionários para casa e para a empresa. E aí, quando chega no final do mês, né, o pagamento, geralmente, às vezes, sexta-feira, todo mundo quer pegar o ônibus para ir para Belo Horizonte fazer compras. E aí, o pessoal fica em pé e tal. E aí, essa integração é o seguinte, para passageiros. Então, eu coloco a mesma leitora de RFID, só que não tem bloqueio. Aqui não é antifurto, não é bloqueio. É só saber quem está autorizado a entrar naquele ônibus. Então, 50 pessoas estão cadastradas para poder entrar. Qualquer um é intruso. Então, se a pessoa... Aqui a gente pode usar duas saídas do rastreador, que poderia ser um LED vermelho e um LED verde, por exemplo. Cadastrei passageiros autorizados. Passou o cartão... Acender um LED verde, passageiro autorizado, através da saída. Pode entrar no ônibus. Não está cadastrado. LED vermelho, passageiro não está autorizado. Só um dos exemplos, tá? Tem gente que põe várias coisas na RS 232. Geralmente trafega entre 600 bytes e 1000 bytes. Tráfego de dados na RS 232. Na realidade é um controle de passageiro. Controle de passageiro. Controle de passageiro, só para exemplificar. Nesse caso aqui está integrado, não é dado livre. E se a gente quiser trabalhar com dado livre? O que é dado livre, gente? É um dado que o rastreador ele não entende. É uma string em ASCII ou em Hexa, que aí o desenvolvedor do software precisa interpretar. Tem gente que coloca, eu já vi um cliente que colocou um tablet que ele trouxe da China, né, RS232. Então, se o periférico ele for RS232, geralmente dá para poder colocar. O iButton não é RS232, a iButton barramento one-wire. O sonho de consumo de todo engenheiro é conseguir um conversor para converter o barramento one-wire para RS232. Parece que é preciso, né? Parece. Sim. Sim. Então, assim, a gente tem que ter um conversor que converte o barramento one-wire para RS232. Mas eu, particularmente, eu não acho muito interessante o iButton. Porque, né, o iButton, gente, é aquele controle lá na cidade próxima lá que eu moro, em Contagem, eles usam aquele iButton para controle de estacionamento, né, o parquímetro lá. Chegou, você compra créditos para parar na rua, o rotativo, coloca o iButton lá. Eu acho legal a leitura de RFID simplesmente pelo fato de você poder usar o mesmo cartão para marcar o ponto para liberar o carro. O iButton é um pouco mais defasado com relação à tendência. Por exemplo, se tem 60 funcionários, aí tem que ter 60 iButton, não é isso? 60 cartões ou 60 iButton se você estiver usando a iButton. Aí o meu colega não consegue abrir o meu carro que está cadastrado no iButton, não é isso? Depende de como você vai fazer a logística. Se o carro é só seu, só o seu cartão que está cadastrado. Se é uma empresa de ônibus e qualquer pessoa pode dirigir o ônibus que está disponível, a gente cadastra todo mundo, né, em todos os ônibus. E aí se a Ana, eu, a Mirielle, qualquer um chegar, ele libera aquele ônibus. Mas aí eu vou saber quem está dirigindo pelo número do cartão. É
É bem legal. Ô, gente, aqui o Jammer, né? O Jammer a gente conhece como capetinha, chupacabra, né? O Jammer é conhecido como bloqueador de sinal. Inicialmente ele foi pensado para as penitenciárias, né? Mas é o único lugar que não funciona para bloquear o sinal. E aí o Jammer, ele emite uma poluição na frequência, no ambiente, aí cai esse sinal. Gente, rapidamente, porque esse meu tempo está terminando, a gente não pode confundir área de sombra com área de Jammer. De forma alguma. Ó, o que é a área de sombra? A área de sombra é a queda gradativa do sinal GPRS. Exemplo, estou viajando do Rio para Minas, estou conversando com a Marielle numa ligação telefônica. O meu celular está conectado numa ERB, uma estação rádio-base da Anatel. E até o meu próprio rastreador. Se eu me afastar muito de uma antena da Anatel, o meu celular, aquela antena que mostra o sinal, não vai diminuindo? Mesma coisa o rastreador. O que a gente mede na comunicação do rastreador com a ERB? É o CSQ, que é o nível do GPRS, que vai de 0 a 31. Se eu estou entrando numa área de sombra, a queda é gradativa, 31, 25, 20 e até ir a 0. Demora um pouquinho para poder cair. O Jammer, a queda é brusca, cai em 1 segundo. Ligou o Jammer e 1 segundo caiu. Dá tempo de mandar alguma coisa para o sistema? Não, não dá tempo. Não dá tempo de mandar nada. Ele guarda a informação, que é o evento, na memória do rastreador. Se tiver o evento que entrou na área de Jammer e saiu, e depois ele descarrega. E alguns fabricantes liberam a funcionalidade de saída para Jammer. O que é a saída para Jammer? Entrou na área de Jammer, aí vocês já perceberam como que o rastreador diferencia, né? A área de sombra é gradativo. Ele vai ativar a saída? Não, ele vai ativar quando é Jammer. Quando que é Jammer? O modem detecta, queda brusca, em 1 segundo. Detectou que é Jammer. Algumas pessoas colocam um bloqueio no veículo, ou bloqueio do baú. Eu, particularmente, sou contra, porque você põe em risco a vida do motorista e de outras pessoas. Talvez um LED colorido no painel, para falar, olha, José, você está numa área de Jammer, ou uma sirene, enfim. Existe rastreador que não? Existe não? Não. Ô, gente, então, pra mim, aquele conceito que alguns fabricantes fazem de rastreador anti-Jammer, eu não gosto muito desse marketing. É o detector de Jammer, ele detecta. Mas ele não é anti, porque ele consegue restabelecer o sinal? Não. Não existe, então? Não. E aí a gente tem bloqueadores que bloqueiam tudo. 3G, 4G, GPRS, satelital, Wi-Fi. Bloqueia tudo. Ô, gente, então aqui eu já falei que a ideia inicial era para uso nas penitenciárias, é o único lugar que não funciona. Por que não funciona? Porque eles não ligam, né, o bloqueador, e aí os presos conseguem fazer ligações, enfim. Ô, gente, só pra gente terminar rápido aqui, ó, ignição virtual. O que é a ignição virtual? Isso aqui é bem interessante a gente saber para que serve. Quem que já ouviu falar o termo ignição virtual? Para que serve a ignição virtual? Alguém sabe? Exato, menos um fio. Mas como que a gente aplica isso? Na prática, eu vou contratar um serviço com você de rastreamento. E aí você vai colocar o fio amarelo do pó-chave para me dar o sinal da ignição ligada e desligada. O positivo e o negativo, que é o VCC e o GND, serve para quê? Alimentar a bateria do módulo, concordam? O rastreador tem uma bateria de backup, sei lá, 800 mAh. Liguei a ignição, andei com o meu carro, carregou a bateria de backup. Desliguei a ignição, o rastreador está transmitindo pela bateria de backup. Então, para isso serve o positivo e o negativo. Só que aí eu virei para a Anne e falei assim, olha, eu não quero perder a garantia da parte elétrica do meu carro. Como é que você vai cortar o fio, vai colocar esse fio amarelo do pó-chave? Eu não quero isso. E aí ela vai falar para mim assim, olha, eu tenho essa opção de ignição virtual. Tá, mas como que funciona a ignição virtual? A ignição virtual, um exemplo bem simples e objetivo. Peguei o positivo e o negativo do rastreador, liguei direto na bateria do carro. Não precisei, é um exemplo bem grotesco, tá? Só pra gente entender. Liguei direto lá e aí esse positivo e o negativo continuam alimentando a bateria do rastreador. Só que tem um detalhe. Quando eu ligo a ignição do meu carro, o alternador ele gera tensão para a bateria e tudo mais. A tensão sobe, concordam? De 12 vai para 14, por exemplo. E aí eu falo para o rastreador assim, olha, 14 volts. É claro que tem um range de erro. Geralmente meio volt para baixo, meio volt para cima. Exato.
E aí deu lá 13.8, ignição ligada. Desliguei a ignição, caiu para 12, ignição desligada. Então, a aplicabilidade da ignição virtual é não perder a garantia da parte elétrica do veículo e redundância. Lembra da redundância que tanta gente falou? A seguradora da carga pediu 2 rastreadores de fabricantes diferentes. Para que eu vou instalar uns 700 com tantos fios e mais outros 700? Precisa reduzir custo da instalação e mais fácil para esconder o rastreador. Eu ponho um com ignição virtual e ponho um lá para fazer telemetria e tudo mais. Outro exemplo, carros híbridos, carro start-stop, que não tem a chave da ignição, né? Ou é um botão. Então, às vezes é difícil você pegar ali. Utilize ignição virtual. Outra coisa que o pessoal tem usado, eu não quero comprar um MTC 700 da vida que tem tempo de motor ligado. Porque o certo é que a gente faça o orímetro pelo tempo de motor ligado, concorda? O cara tá no pós-chave, o motor não tá funcionando, a máquina não tá trabalhando. Esse orímetro não serve, né? O orímetro é pelo tempo de funcionamento do motor. Mas eu não quero gastar $330 lá num rastreador. Tem cliente, não é o mais recomendável, mas é um exemplo. Ele usa a ignição virtual, porque quando que realmente ele vai mostrar que a ignição está ligada? Quando o alternador estiver gerando tensão, o motor está funcionando. Então tem gente fazendo orímetro com a ignição virtual, né? Então, só alguns exemplos para a gente contextualizar. Então, gente, aqui eu nada mais coloquei que a ignição virtual é uma lógica no firmware do equipamento. Então, tem que estar disponível no firmware do equipamento. Ô, gente, eu vou terminar minha parte. À tarde, eu volto com tendências e aí a gente discute um pouco mais sobre tendências. E na hora do almoço, a gente conversa também, tá bom? Obrigada.